Vamos lá, o mundo político aguarda a divulgação da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com os pedidos de abertura de inquérito para investigar citados nas delações de executivos da Odebrecht. Especula-se que ministros e senadores do PMDB e do PSDB estejam nesta lista. A gente está aqui com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, o Zé Maria Trindade. Quero perguntar diretamente para você, ô Zé, tem assim características de uma bomba, mas qual o impacto dessa bomba e o que essa bomba pode causar em Brasília? Muito bom dia. Estamos ligando pro Trindade? Será que já estourou? Sério? É a regressiva da bomba, será? Meu Deus. Quem sabe faz ao vivo, meu. Ó, Trindade, a gente tá tentando a conexão. De repente o mundo está abalado em Brasília. Trindade, daqui a pouco a gente fala com você então. Estamos aqui no programa. Posso já passar essa palavra aqui, essa questão com Augusto, pô. É um potencial que pode causar um estrago e tanto, hein? Dessa Brasília já tão estragada, né? O impacto foi abrandado, já foi abrandado, né? Preliminarmente pela divulgação dos nomes. A gente imagina, né, quem é que vai fazer parte dessa lista. Todos os partidos vão ser representados. Agora, sobre as consequências, falaremos depois, é isso? Depois do Trindade. Isso. Você está dando Eu uma acho que enrolada agora. ninguém vai se surpreender. Não, nem se que você quiser, eu já falo do que eu acho que vai acontecer. A gente pode trazer esse assunto que tem tantos detalhes e tantas caminhos. O problema é o seguinte, mais uma vez, vai ser constatado que o Supremo Tribunal Federal não pode funcionar como uma vara criminal, não sabe funcionar como uma vara criminal, como se viu no Mensalão. O Mensalão foi um crime, foi um crime praticado por uma quadrilha desmontada em 2005 e foi julgado em 2012. E com resultados pífios, eu acho, com sentenças que eu não acho tão corretas quanto deveriam ser. Agora, a comparação entre os números da Justiça Federal de Curitiba e da Lava Jato já mostra, e do STF, mostra que o Supremo não funciona direito. Então, vai se ver de novo que é preciso rever com urgência o Instituto da Delação Premiada e precisa ser dramaticamente reduzido o número de beneficiários. Se esses da lista do Janot estivessem em Curitiba, o caso já estaria resolvido. Só para dar números aí, né? Essa primeira lista, tal da primeira lista lá de 2015 do Janot, dessa lista, teve somente dessa lista um percentual muito baixo, como você disse, 8% dos investigados, né, como réu, né? Eles ainda não foram condenados, mas só para lembrar, o Eduardo Cunha, a Gleisi Hoffmann, o Nelson Moirer, que é do PP do Rio de Janeiro, e o Aníbal Gomes, que é do PMDB do Ceará. Só esses viraram réu e ainda não foram condenados. E Eduardo condenados. Cunha, que foi punido por uma decisão solitária, correta, mas solitária, do Teori Zavascki. Sim. Vamos lá. Vamos ver. A gente segue nessa conversa agora ouvindo o Trindade. Você tá me ouvindo, Trindade? A conexão foi restabelecida. Sim. Eu achei que a bomba já tinha estourado. Mas a pergunta, não sei se você me ouviu, a pergunta é qual o potencial de estrago, né, dessa nova ação, enfim, aí em Brasília. Salve, Edgar. Olha, aqui em política se usa o termo é um assunto precificado, né? Todos sabem, como disse aí o Augusto, que isso terá um embate muito forte aqui politicamente, isso será muito usado na campanha eleitoral. Agora, eu sinto aqui uma certa resignação da classe política, ao contrário do que pensam alguns integrantes lá desta força-tarefa da Lava Jato, que nos traduzem aí um certo temor de uma reação política contra a Lava Jato. Eu sinto uma certa resignação. Todo mundo esperando exatamente esta lista do Janot, neste caso aí da delação premiada, da super delação premiada da Odebrecht, né? São 77 funcionários e ex-diretores da Odebrecht, né, que prestam depoimento, mais de 950 depoimentos, então é a chamada delação do fim do mundo. Um pequeno aperitivo já foi o depoimento de Marcelo Odebrecht na Justiça Eleitoral. Ele está numa condição especial, ele não pode mentir, tem que dar todas as informações diante do acordo assinado na Justiça. E ali já ficou claro o estrago que será. E é exatamente desta lista que está dependendo o cenário político, né? Quem serão os candidatos à presidência do ano que vem. Então, esta é a expectativa da semana por aqui.
O estrago é político. Deixa eu complementar minha pergunta que eu passei para o Augusto aqui falar a respeito da lista lá de 2015. O que você até citou, né, que as coisas não andam no STF, né? O que está faltando, então, Augusto, na tua opinião, para que as coisas andem com uma velocidade maior e com resultados mais efetivos que se alinhem às expectativas aí da opinião pública? Eu acho que quanto a este caso, não há muita coisa a fazer, porque essas mudanças demoram. Como eu disse, você tinha que mexer nesse Instituto do Foro Privilegiado e você impedir que tantos casos, tantos depoimentos tal, sejam analisados por tão pouca gente. São poucos os ministros, apesar da assessoria competente e grande de que todos dispõem. Agora, veja bem, o mensalão foi uma versão miniaturizada aí, antecipação, né, miniaturizada do Petrolão. Só o número de envolvidos no mensalão é menor do que o número de depoentes, né, que fizeram acordo de delação premiada. Como é que vai funcionar? O mensalão foi o que a gente chama na televisão de um programa piloto, né? Você faz um piloto. A justiça tardia é injusta. Se isso demorar até... É o piloto. 2022, quer dizer, eles vão chegar até lá, se você fizer as contas... Você não julga antes de 2020, se você usar como parâmetro o mensalão. Ô, Trindade... Agora, o estrago político, como disse o Trindade, esse é bravo. Sim. Esse é que vai limpar o território onde se movem hoje os candidatos à presidência. E talvez esteja ligada a essa resignação aí que você falou com relação aos políticos. Trindade, agora, depois, o que acontece depois do envio dessa lista do Janot para o STF? Pois é, olha, Augusto, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal não foi criado e nem preparado, né, para fazer esse tipo de julgamento. A gente entendia naquela época, e os políticos que fizeram a Constituição de 88, que o Supremo julgaria pouquíssimos, raríssimos casos envolvendo foro privilegiado, deputados, senadores, porque precisava da autorização do Congresso para iniciar um processo. Isso foi modificado, né? Agora é o contrário. O Congresso poderia, em tese, suspender um processo de investigação, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, definitivamente, o Supremo não está preparado e está fazendo o que pode diante desse julgamento. Então, o processo é meio lento mesmo. É como delegacia de polícia. Agora, o Ministério Público vai pedir a investigação, né? A gente pensa aí em mais de 100 nomes, e aí o Supremo, o ministro Teori, vai analisar o pedido do Ministério Público, do Rodrigo Janot, e aí ele vai decidir, então, o Supremo Tribunal Federal, se aceita ou não a abertura do inquérito. O ministro Teori Zavascki recebe os documentos, analisa e depois leva ao plenário. Se o plenário aprovar, aí sim é que depois desta fase de investigação é que eles viram réus. Não, só o Teori, não é o Teori mais, agora tá na Desculpa, mão o Fachin. É o Fachin agora. Não mataram o Teori, Zé Maria? Ressuscitei o Teori Zavascki, mas é o ministro relator, né? Luiz Fachin, que vai então decidir primeiro se aceita ou não a abertura do inquérito, vai ao plenário do Supremo e o Supremo decide se aceita o inquérito, a investigação e numa decisão posterior se será ou não réu. Tá certo. Obrigado, Trindade, pelas suas informações. Boa semana aí em Brasília. Olha, trabalho que não vai faltar, começando. Hein? Valeu. Esse é Zé Maria Trindade falando com a gente aqui no Morning Show, diretamente de Brasília.